sejam bem-vindos ao meu canal. Deus abençoe. 13. E diz assim, e tem como tema: Jó confia em Deus e deseja conhecer os seus pecados. Por que razão tomaria eu a minha carne com os dentes e poria a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Versículo 22. Chama, pois, e eu responderei. Ou eu falarei e tu responde. O versículo 26. Porque escreves contra mim coisas amargas e me fazes herdar a culpa da minha mocidade. Também pões os meus pés em secos e observas os meus caminhos e marcas os sinais dos meus pés. Apesar de eu ser como uma coisa podre, que se consome e como a veste a qual rói a classe. Como nós sabemos, nós somos conhecedores da palavra de Jó. Jó ele era considerado um dos maiores do Oriente. Era um homem muito próspero naquilo que Deus colocava nas mãos deles. E quando Jó, na Bíblia, fala no versículo 1, diz que ele era um homem reto, justo e temente a Deus. E no versículo 1 ainda, fala sobre uma passagem de Deus na terra. E quando Satanás e Deus se encontram naquelas redondezas, Satanás ele desafia a Deus. Porque naquele momento, Satanás reconhecia o poder que Deus depositava em Jó. Então, quando ele chega para Deus e fala: olha, o Senhor está dando tudo a Jó. Tudo quanto Jó faz é próspero. Tudo quanto Jó ele faz, ele coloca a mão, prospera. Os gados de Jó estão aumentando na terra. E Deus, naquele momento, Satanás diz assim: coloca a mão, toca naquilo que é de Jó para ver se ele continua sendo fiel a você. E naquele momento Deus repreende Satanás e ele sai. E quando ele sai, Deus, por bem, resolve tocar na vida de Jó para saber, para testar o limite da fé, o limite de Jó naquele momento. E quando Deus ele resolve tocar, uma coisa que me chamou muita atenção ainda no capítulo 1, foi quando Deus toca e cada um dos servos que cuidava de uma área da vida de Jó, da fazenda de Jó, ele chega para Jó e fala: olha, só sobrou eu aqui para contar essa notícia para você. E foram chegando mais servos, Jó foi perdendo tudo quanto ele tinha. E quando chegou a notícia de que os filhos de Jó tinham morrido, foi quando Jó se levantou da onde ele estava, se lançou na terra e começou a dizer: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E foi quando Jó mostrou para Deus que o que ele tinha materialmente não significava nada. Porque foi no momento em que Deus ele tirou o que era de Jó verdadeiramente, os sentimentos dele, os filhos dele, quando ele se levantou. E passando para o nosso versículo 14, a gente vai encontrar Jó falando, se perguntando sobre o controle da vida dele. Por que Jó teria controle da vida dele? Jó ele tinha tudo, Jó ele era próspero, Jó ele tinha fazendas, tinha gado, tinha tudo. Mas naquele momento, no versículo 14, quando ele já tinha perdido tudo, ele se pergunta: por que eu teria controle da minha vida? E nessa manhã eu te pergunto: por que você quer controlar a sua vida? Se é Deus quem está mandando, se é Deus quem está dizendo que você vai prosperar, se é Ele que está colocando a mão na sua causa, por que você está se desesperando? Jó ele encontra o controle da vida dele em Deus, ele deposita em Deus, porque ele sabe que em Deus é melhor. Mesmo que você não tenha nada hoje, como Jó naquele momento não tinha nada, mas ele tinha o controle da vida dele em Deus. Se você não tem nada para Deus, se você não tem nada hoje para Deus, o controle da sua vida está sobre as mãos dele. E ele sabe o que vai fazer com você. Glória a Deus. Então muitas das vezes a gente não entende o porquê que Deus está fazendo certas coisas na nossa vida. Mas é para mostrar que Ele quem faz o controle. É Ele quem está controlando a sua vida. E nesse momento em que Jó se pergunta, ele sabe que não depende de nada para viver, porque ele tem Deus na vida dele. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente deve entender que Deus ele é o controle, que Deus tem o controle da nossa vida.
E que para viver a gente não precisa estar cheio de bens materiais, a gente só precisa ter a presença de Deus. Glória a Deus, aleluia. E outro versículo que me chamou muita atenção foi o 22, que diz assim: chama, pois, e eu responderei, ou eu falarei e tu responde. Nesse momento eu perguntei, eu estava me questionando, eu disse: meu Deus, mas Jó ele perdeu tudo que ele tinha e mesmo assim ele continuou sendo fiel ao Senhor. Por quê? E Deus, o Espírito Santo de Deus me incomodou e disse assim: era a intimidade que ele tinha comigo. Glória a Deus. No capítulo 1 diz assim, eu vou ler para vocês. No capítulo 1, versículo 5 dizia: sucedia, pois, que, tendo decorrido um turno de dias em seus banquetes, enviava Jó e o santificava, que se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, mesmo a família de Jó não sendo, mesmo os filhos de Jó não sendo crentes, não crendo em Deus, Jó fazia sacrifícios no número deles. Ou seja, Jó sacrificava, se levantava de madrugada e sacrificava aquilo que ele tinha. E Deus ele falou comigo, ele disse: quando você tem intimidade com Deus, você suporta tudo aquilo que você está passando. A intimidade com Deus é a chave para suportar aquilo que você está passando. O segredo para vencer é ter intimidade, é estando no secreto. Às vezes você se desespera e pergunta para Deus, e diz: Deus, por que eu estou passando por tal coisa? Ao invés de você se trancar no seu quarto, se ajoelhar e agradecer a Deus por que você está passando. Glória a Deus. Porque tudo que você está passando, as dificuldades elas vêm para anunciar as promessas que vão ser cumpridas. Porque é no momento de dificuldade que Deus chega para você e Deus ele te levanta através da oração, através da intimidade que ele tem com você. Então por isso que a oração, por isso que a intimidade com Deus é importante, porque estando nós na intimidade com Deus, tendo um relacionamento com Deus, a gente sabe reconhecer a voz dele. Porque quando no versículo 22 Jó diz: chama, pois, e eu responderei, não é qualquer pessoa que sabe identificar a voz de Deus. Não é qualquer pessoa que sabe entender qual é a voz de Deus. Então, para você entender a voz de Deus, para você entender aquilo que Deus quer para você, você precisa reconhecer a voz dele, para saber se é realmente ele que está falando. E outra coisa que Deus colocou muito no meu coração por esses dias foi sobre viver o melhor de Deus. Eu não sei o que é que vocês estão passando, os jovens, eu não sei. Mas Deus está me dizendo que vai chegar um tempo de muitas coisas boas. Vai chegar um tempo em que vamos viver o melhor para que Deus está preparando. Porque teve um dia que eu estava no meu quarto e eu não estava bem naquele dia. E eu só queria dizer para Deus, eu queria contar para Deus o que eu estava passando. E na mesma hora o Espírito Santo tomou conta de mim e eu comecei a orar. E naquele momento o Espírito Santo colocou sobre minha boca as palavras proféticas. E começou a ministrar sobre mim. Glória a Deus. Aleluia. Começou a ministrar sobre mim palavras muito proféticas. Aleluia. E que no momento não estava entendendo. E quando o irmão John me chamou para pregar aqui, eu entendi o que o Espírito Santo falou naquele dia. Eu entendi que quando ele disse que me usaria como instrumento na terra, ele me levantaria para pregar